5 coisas que ocorreram depois que Jesus morreu. O que aconteceu logo após o momento mais marcante da história da humanidade? A morte de Jesus Cristo é o marco central da história da humanidade. Mas o que muitos não sabem é que esse evento desencadeou uma série de acontecimentos extraordinários que mudaram o destino do mundo. O que aconteceu nos momentos seguintes? A sua crucificação vai muito além do que podemos imaginar. A terra tremeu, o véu do templo se rasgou e características sobrenaturais tomaram conta do cenário. Hoje vamos falar sobre as 5 coisas que aconteceram após a morte de Jesus. Entender como elas influenciam nossa fé e compreensão sobre o propósito de Deus para a humanidade. Fique até o final, pois o último acontecimento vai trazer uma nova perspectiva sobre o poder da ressurreição. Primeiro, o véu do templo se rasgou. Após a morte de Jesus, o véu do templo que separava o Santo dos Santos do restante do templo rasgou de cima a baixo. Este véu representava a separação entre a humanidade pecadora e a santidade absoluta de Deus. Ao rasgar-se, Deus estava declarando que através do sacrifício de Cristo, o acesso à sua presença estava agora aberto a todos. Não precisaríamos mais de intermediário ou sacrifício de animais. Jesus, com a sua morte, tornou-se o caminho direto para a reconciliação com Deus. Esse gesto representa o fim da antiga aliança e o início da nova, onde todos podem se aproximar de Deus com confiança e fé. E rasgadura de cima a baixo não foi obra humana, mas um ato divino demonstrando que Deus tomou a iniciativa de restaurar o relacionamento com a humanidade. O Santo dos Santos, acessado anteriormente apenas pelo sumo sacerdote, uma vez por ano, agora estava aberto a todos os que creem em Jesus como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo reforça esse significado em Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20, dizendo: tendo, pois, isso, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou através do véu, isto é, da sua carne. Segundo o grande terremoto e as rochas que se partiram após a morte de Jesus, a terra tremeu violentamente e as rochas se partiram. Esse evento, registrado em Mateus capítulo 27, verso 51, não foi apenas um aspecto natural, mas um sinal divino, carregado de significado espiritual. O terremoto simbolizou a justiça de Deus sobre o pecado e sobre o sistema corrompido que havia crucificado seu filho. Jesus, a terra como parte da criação de Deus, reagiu ao peso da justiça cometido. Era como se a própria criação estivesse testemunhando e respondendo à magnitude do sacrifício de Jesus. Rocha partida representa a quebra dos corações endurecidos, mostrando que o sacrifício de Cristo tem o poder de transformar o que parecia imutável. Para os presentes, foi uma confirmação sobre quem realmente era Jesus. Muito incluído o centurião romano, consideram que Jesus era o Filho de Deus. Terceiro, a ressurreição. Muitos santos. Um dos acontecimentos mais surpreendentes após a morte de Jesus foi a ressurreição de muitos santos que morreram anteriormente. O Evangelho de Mateus relata que após o véu do templo se rasgar e a terra tremer, sepulcros se abriram e muitos corpos de santos ressuscitaram. Esses homens e mulheres justos, reconhecidos por sua fé, saíram dos túmulos e encontraram muitos em Jerusalém, como diz em Mateus capítulo 27, versos 52 e 53. A ressurreição de muitos santos após a morte de Jesus foi um evento único que proclamou sua vitória sobre a morte, confirmou a promessa da vida eterna e serviu como testemunho público do poder de Deus.
Esse acontecimento extraordinário reforça a esperança cristã na ressurreição final e na restauração plena de todas as coisas em Cristo. É um lembrete de que a morte não é o fim para aqueles que esperam em Deus. Esse milagre também teve um impacto espiritual e emocional profundo em Jerusalém. Imagine o espanto das pessoas ao verem seus entes queridos, justos que tinham partidos, andando novamente entre eles. Não foi apenas um testemunho do poder de Deus, mas também um convite claro ao arrependimento e à fé em Jesus. Como o Messias prometido, por fim, esse acontecimento nos desafia à reflexão sobre nossa própria caminhada de fé. Assim como esse santo foram ressuscitados como um sinal do triunfo de Cristo, somos chamados a viver como novas criaturas, testemunhando diariamente o poder transformador do Evangelho. Quarto, a confiança do centurião romano. Entre os muitos eventos que ocorreram após a morte de Jesus, a confiança do centurião romano e dos soldados que aguardaram a crucificação foi profundamente significativa após testemunharem o terremoto, a escuridão e os outros sinais sobrenaturais. Eles declararam: verdadeiramente este era o Filho de Deus. A confissão do centurião romano e de seus soldados foi um poderoso testemunho da crucificação de Jesus. Este ato simbolizou o alcance universal da mensagem de Cristo, mostrando que seu sacrifício não foi apenas para os judeus, mas para toda a humanidade, reconhecendo o público de um gentil reforça a verdade de que a cruz é o ponto de encontro entre Deus e todos os seus povos. Quinto, a ressurreição. A ressurreição de Jesus é um dos eventos centrais da fé cristã. Está descrita nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Após ser crucificado e sepultado em um túmulo, Jesus ressuscitou no 3º dia, conforme suas próprias profecias. Na manhã de domingo, algumas mulheres, como Maria Madalena, vão ao túmulo e descobrem que a pedra que os se levava foi removida e que Jesus não está mais lá. Um anjo aparece e lhe diz que Jesus ressuscitou. Jesus aparece primeiramente a Maria Madalena, depois se revela a várias outras pessoas. Após sua ressurreição, como Pedro, os 2 discípulos no caminho para Esmaú e aos 11 apóstolos, demonstrando sua presença física e espiritual. Ele instrui seus seguidores sobre o reino de Deus. Comissionou a continuar sua obra, dizendo-lhes para pregar o Evangelho a todas as nações. Sua ressurreição confirma sua autoridade divina e a promessa de que a morte não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe sempre.